Olá pessoal, meu nome é Francisco Freitas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Guedes Connection, um podcast sobre empreendedorismo, direito e inovação. Hoje estamos no nosso segundo episódio da nossa segunda temporada e conosco um convidado especial, um grande amigo, Vanderly Marcelo Teixeira, pós-graduado em Engenharia Civil pela UPF, atual diretor da Aquatec Engenharia e Piscinas, né? Tem experiência na área de engenharia civil, com ênfase em sistemas de energias renováveis, sistema de tratamento de água e projetos de execução de tanques e reservatórios de água. Seja muito bem-vindo, Marcelo. É um prazer ter você aqui conosco na nossa gravação. Muito obrigado, Dr. Francisco. Ou só a Queco, né? Como isso, na verdade, eu e o Marcelo que temos uma relação de amizade faz tempo. Longa data, né? Que legal. E a gente é uma honra poder estar participando aí. Para nós que é uma novidade, né? O primeiro podcast que a gente participa. E é inovação, né? E a gente fica muito orgulhoso em saber que o escritório de advocacia de vocês está evoluindo no nível e puxando toda uma rede de escritórios de advocacia, eu imagino, porque sempre tem um pioneiro, né, que sai na frente com inovações e com tecnologias para que as pessoas saibam um pouco dos seus clientes, um pouco do que fazem, né? Então, de parabéns aí a turma do Guedes aí com o Rogério, né, puxando a turma. A ideia é até essa, né, Marcelo, que tu falaste agora de inovação. A gente sempre busca, né? A gente sempre busca inovação e principalmente busca que os nossos clientes também conheçam essa inovação e que eles possam interagir entre eles, né? Tentamos interagir com eventos e tal, tudo mais, mas uma das formas que entendemos que é ao meio da tecnologia hoje, né? É assim, um podcast, uma conversa, tu tá no carro, tá ouvindo, né? E pensamos que assim esses nossos clientes consigam expandir cada vez mais as suas inovações e os seus conhecimentos para trazer para todos, né? Legal, Francisco, a gente estava falando fora do ar aí que a forma de trabalho ela é muito sempre da mesma forma, né? E principalmente se tratando do escritório de advocacia, imagino eu que é muito tradicional, a profissão de vocês é muito tradicional. Tem o seu formalismo, né? Tem a sua cátedra ali, né? E a gente, enquanto empresa, né? Primeiro que, como pequena empresa, digamos assim, a gente não tinha a ideia de ter um escritório de advocacia nos dando suporte. E quando surgiu a convite teu, né? Então a gente foi amadurecendo essa ideia, mas eu jamais imaginava que a gente ia ser tratado do jeito que a gente é, né? Com convites assim para o final de tarde, que nem já teve, para o convite para uma janta, que nem já teve, fazendo com que criasse um network de empresas que são clientes de vocês, porque tem às vezes o mesmo interesse, né? E as mesmas dificuldades e uma troca de experiência. Então, assim, quando eu falo que vocês estão de parabéns, é porque estão mesmo. A gente se sente muito à vontade, se sente muito acolhido quando vem aqui. Obrigado. E eu vejo que vocês são muito ativos, assim, porque de pronto nos dão retorno, de pronto nos atendem. Obrigado pela essa propaganda gratuita que não está verdade. Não está sendo É bem isso aí mesmo. Bom, Marcelo, a nossa ideia aqui de trazer você e a tua ideia, a tua empresa, junto com a Adriana, a tua esposa, a Aquatec Piscinas, é justamente para a gente conversar sobre essa inovação e sobre esse olhar de atualização que vocês têm e que é possível passar para todos os clientes e, enfim, todas as pessoas. Conta aí um pouco para nós, como é que começou essa ideia da Aquatec, o que vocês fazem, Bom, o que você tem para nos trazer aí, meu amigo? Primeiro que no curso de graduação de engenharia praticamente não vê nada sobre piscinas, né? E eu tive um contato uma vez sobre um tanque de concreto que era para um reservatório e foi assim, te confesso que foi 20 minutos de uma aula. E aí logo que me formei, eu tive a oportunidade, um convite de trabalhar, né, numa empresa que fazia piscinas de grande porte para clubes. E eu acabei sendo sócio dessa empresa, durante 3 anos a gente foi evoluindo e ali foi a minha escola. Tive o prazer de ter um colega, um chefe colega que é um engenheiro, Nelson, e esse cara foi muito técnico, ele assim, foi um dos caras que me abriu um horizonte. Num primeiro momento eu não acreditei muito nesse mercado, porque... A gente tá falando de quantos anos? Nós estamos falando de 2001, né? 21, 22 anos. Antes do Penta.
Antes do Penta. Então é o seguinte, Francesco, naquela época eu imaginava que seria um trabalho temporário, porque a minha ideia era construir casa, construir prédio, né? Formado em engenharia. Formado em engenharia, né? E aí, isso eu falava para meus colegas que se formaram logo comigo, logo depois de mim ali, que seria uma coisa temporária. Porque eu não visualizei um mercado assim, né? Na época a demanda ela era realmente para construção de piscinas de grande porte para clubes. E aí a coisa foi indo, né? Quando a gente casou, depois logo veio a nossa filha Maria Clara, e aí eu me deparei com uma situação que a gente tinha 5 obras. Uma em Presidente Prudente, em São Paulo, uma em Ponta Grossa, no Paraná, uma em União da Vitória e 2 aqui no Rio Grande do Sul. O que quer dizer isso? Que eu saía e ficava praticamente 15 dias fora para fazer visita em todas essas obras. E aí, com família e com filho, ficou complicado. E a gente, na época, tomou uma decisão, né, de sair da empresa, pegar minha parte da empresa e montar a Aquatec voltada para piscinas residenciais, que imaginava eu ter um mercado mais regional, né? E foram anos difíceis, porque a cultura da piscina residencial era uma cultura de piscina de fibra, né? Poucas casas tinham piscinas em concreto, só as pessoas mais abastadas. Era bem difícil de achar. Eu me lembro, na época que eu estudava no colégio, ia na casa de amigos meus, olha, dava pra contar nos dedos quem tinha piscina em casa. E a piscina tu pisava era com a piscina de fibra. É isso aí. E o que aconteceu? E aí a gente faz olha um pouco para trás, assim, tu vê que as universidades aqui em Passo Fundo elas tiveram um papel bem importante. Porque na época, se tu fosse construir uma casa, tu contratava um engenheiro, e esse engenheiro ele fazia todos os projetos arquitetônicos, hidráulicos, elétricos, hidrossanitários, enfim, estruturais, e executava a casa. Cara, é a mesma coisa que tu ir num médico, né, e teu clínico geral que vai fazer tua cirurgia de, sei lá, uma coisa bem específica, né? E o mercado começou a trazer arquitetos. E aí esses arquitetos abriram o horizonte. Então, hoje, se tu for fazer a casa, tu vai contratar um arquiteto de interiores, tu provavelmente vai contratar um paisagista, tu vai contratar um arquiteto para fazer a parte arquitetônica da tua casa, tu vai contratar um engenheiro para quê? Para fazer os projetos mais técnicos. E aí, quando veio os arquitetos, a piscina acabou sendo um complemento muito legal da casa. Então, a gente nota assim que o mercado, com o passar do tempo, ele foi mudando. As pessoas hoje investem uma grana muito alta para ter a sua casa do jeito que quer. E a piscina acaba sendo um complemento. Então hoje E nessa época que tu montou ali, 2001, a visão para montar a empresa para piscinas residenciais, isso era meio que uma exclusividade, eram poucas empresas. Poucas empresas, tanto que ainda são poucas empresas, né? Mas assim, foi um tiro no escuro que acabou dando certo, né? Porque a gente foi galgando, foi fazendo feiras, participando de feiras, mostrando que tinha uma opção de piscinas construídas, personalizadas, e que tinha um público que não precisava ser só aquele público AAA, né? O A gargalhada, né? Que tinha um público AB, que tinha um público que poderia ter uma piscina personalizada, talvez com custo não tão alto. E aí a gente trouxe as piscinas que são revestidas com vinil, que é uma alternativa bem bacana, com custo mais baixo. Visualmente ela é muito bonita, né? E ela é muito confortável, então essa é uma outra opção. Mas enfim, respondendo a tua pergunta, assim, as coisas foram acontecendo, o mercado foi se abrindo, né? E hoje a gente, uma outra situação que foi muito legal foi a vinda dos condomínios, né? Os condomínios horizontais, que acabou também tendo um mercado bem legal. E aí, com o passar do tempo, a gente foi ampliando, né? Foi atendendo mais longe, foi indo, né? Só para ter uma ideia, agora em novembro passado, 2022, nós estávamos com 47 obras sendo executadas ao mesmo tempo. Brasil? Não, até não, né? Em Santa Catarina nós tínhamos em Garopaba, mas aqui no Rio Grande do Sul a maioria. E nós tínhamos a mais longe, era em Rio Grande, tinha 2 obras sendo executadas lá, dentro de condomínios lá. E aí tinha em Santa Maria, enfim. A gente acabou andando bastante, né? Tá andando, né? Mas hoje de uma maneira mais estruturada, a gente atende, né? Então é bem legal, assim, um mercado bem bacana. Hoje, Marcelo, assim, se tu for botar a mão na cabeça e pensar, meu Deus do céu, eu passei por isso daqui. O que tu via, assim,
qual que era a parte mais difícil de começar esse teu negócio, de startar ele, de engrenar? Era o quê? Era questão estrutural, era questão de pessoal, era questão de venda, era questão cliente? O que te pegou mais lá no Francesco, o mais difícil era... Me chama pelo que a gente sempre se chamou. Pode ser, cara. O mais difícil era não ter tido um lastro, né? Porque as empresas que a gente saiu praticamente do zero, né? Então a gente, por muito tempo, assim, eu me lembro que 3, 4, 5 anos, praticamente tudo que se ganhava era reinvestido e não sobrava, né? A gente sempre reinvestiu, eu sempre tive uma ideia, por exemplo, que a empresa ela tinha que ser setorizada, né, para que cada um, mesmo pequena, a gente tinha, eu me lembro que no começo tinha uma peça do tamanho dessa aqui, e nós éramos uns 4 colegas trabalhando, né? E aí tinha o setor de projetos, no outro lado tinha o setor administrativo, o outro financeiro e o outro comercial. Bastava só virar pro lado, pegar aqui a pasta ali, pegar a pasta lá e pegar a pasta ali. Mas no telefone o cara que ligava lá disse, não, só um pouquinho, eu vou lhe passar pro setor de projetos. E era assim, né? Então a coisa começou assim, mas a gente sempre pensou de uma maneira organizada. E talvez por isso demorou um pouco mais para crescer, porque a gente teve uma base um pouco mais sólida. E a gente pensa assim ainda. Então, hoje a gente consegue estar, graças a Deus, estar numa situação bem bacana, assim, no sentido de empresa, né? Tá uma estrutura que funciona muito, muito bem para a gente poder atender toda essa demanda. E o mercado de piscina, ele na época, eu me lembro bem que era um mercado muito sazonal. Então, assim, os meses de março, final da temporada de verão, fevereiro não, março, abril, maio, cara, começava a me dar uma tristeza, assim, porque eu vinha chegando perto do inverno, ficava pensando, pô, será que eu vou ter que esperar até outubro de novo para as coisas acontecerem? E aí isso foi mudando também, porque é o seguinte, Francesco, hoje a gente conseguiu criar uma conscientização nas pessoas que elas têm que começar a planejar e começar a executar a obra de uma maneira antecipada. Então hoje a nossa demanda maior em construção, ela se dá realmente nos meses de maio, junho, julho e agosto, que é a parte de inverno para poder construir para estar pronto depois. E depois a gente tem uma demanda muito grande que é o quê? Manutenção. Que é a manutenção, que é o cara que daqui a pouco se organizou... Tipo lá... o cara que se organizou lá para, vou deixar para setembro, para outubro, e ali tu tem um pico, assim, porque todo mundo pensa meio que igual, e aí às vezes assim a gente precisa de um tempo para poder atender. E o mercado, com a pandemia, ele também mudou. Isso que eu ia te perguntar, o que é na pandemia, agora que acho que foi uma das maiores provações que quase toda empresa teve, né? Sim. Aquela incerteza, meu Deus do céu, vamos fechar as portas, vamos fazer o quê? Como é que a gente vai vender? Como é que a gente vai trabalhar? Como é que foi a sua pandemia? Eu acho que todo mundo passou por essa sensação, né, Francisco? Mas logo depois, assim, dos primeiros meses da pandemia, as pessoas foram se dando conta que elas tinham que se organizar, né? Inclusive eu tenho um vídeo que eu fiz em março de 2020, né, para um grupo de empresários que a gente tem do setor de piscinas e para um grupo de fornecedores também que a gente tem, e que eu dizia que as pessoas se preocupar com sofás, se preocupar com a sua televisão, se preocupar com o seu ar-condicionado, com o seu bem-estar, e iam se preocupar também com a piscina, né? E na época, assim, talvez eu estava pensando, sei lá, né, achando que ia acontecer, e realmente foi o que aconteceu. A gente teve, assim, de 2019 para 2020 um crescimento em termos de faturamento de quase 60%. Então isso representa muito, né, de um ano para o outro. E isso não foi só a nossa empresa. E aí faltou mercadoria, o mercado não estava preparado, a indústria não estava preparada para isso. Então no final de 2020, assim, a gente quem tinha estoque, né, de filtro, de bomba, de aquecimento solar, de tubulação, dos equipamentos que precisam para que a coisa acontecesse, foi bem. E quem tinha fornecedores, e aí que é legal, porque o nosso fornecedor é um fornecedor muito bacana, é a maior empresa no mundo em fabricação de equipamentos para piscina. Tem a sede na Espanha, mas tem 30 fábricas ao redor do mundo, e tem uma fábrica aqui em Itajaí. E eles preservaram os seus principais clientes, né? Então isso foi uma coisa que foi muito legal, foi bacana, e a gente conseguiu dar um claro, up nesse sentido. A pandemia não foi bom para ninguém, não foi bom, né? Mas nesse contexto social e tal, tudo mais. Mas o que deu para perceber é que muitas empresas que tinham esse foco
residencial, caseiro, independentemente da área, tiveram esse boom, né? Porque as pessoas, como tinham que ficar em casa, vamos investir aonde, né? Prestação de serviço, né? Prestação de Investir serviço, em casa, né? É isso aí. Então, assim, a gente teve também uma alta muito grande em todos esses equipamentos que eu falei. Eu me recordo, assim, que tubulação, a gente sempre tem um estoque muito grande de tubulação para as nossas instalações e simplesmente dobrou o valor dos tubos. Ai, se virar. E aí faltou e dobrou. Então, e a gente precisava entregar as obras. Então foi assim uma ginástica muito grande. A gente tinha os valores pré-definidos em contrato, a gente teve que cumprir. Então teve o lado bom. Foi uma experiência, né? A gente conseguiu lidar com tudo isso e é isso aí. Graças a Deus saímos vivos, né? Com saúde, é isso aí, né? Claro, perdemos amigos, enfim, mas é o processo natural da vida, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu imagino, com essa evolução que a gente falou, né, traçar essa linha, a gente vinha de piscinas fibra, com a tecnologia, com o passar do tempo, piscina de vinil, maquinário e tal, tudo mais, veio esse desenvolvimento e essas novas, esses novos utensílios para piscina, iluminação, aquecimento e tal, tudo mais. Como é que tu se foca nisso daí? Como é que tu vê, a partir do que tu olha, meu Deus, tem um negócio legal novo, vou ter que trazer. Vi que ano passado tu participou de uma feira, né? Pois é, cara. Foi bonito. O mercado foi bonito. O mercado ele é bem engraçado, de certa forma. Porque a piscina de fibra ela tem uma demanda muito grande. Né? Tem um público que tem uma demanda muito grande pela piscina de fibra. E tá tudo certo. Tem aquela piada, né? Tu sabe que tá chegando na praia quando tu vê aquelas empresas com piscina. É isso aí. E tá tudo certo. Tem um público para isso. Né? E talvez um público um pouco menor para piscinas construídas. Mas esse público ele exige um pouco mais de questões técnicas e tecnológicas. Né? E isso a gente, graças a Deus, sempre foi um dos pioneiros, né, nessa questão. Então, vou te dar um exemplo. Em 2009, 2010, quando lançaram os robôs para fazer limpeza de piscina, né, que são os primeiros robôs que vieram eram de Israel, a gente fez uma compra de quase 50 robôs na época, né, foi uma aposta assim também. E, olha, foi um sucesso, porque as pessoas não acreditavam que o robô aspirava, né, a sujeira ia toda para dentro dele, e que o cara não precisava mais estar aspirando a piscina. Que mão. Aí depois disso, a gente trouxe também um equipamento que produzia cloro. Através do sal, ele transforma sal, que é cloreto de sódio, em hipoclorito de sódio. Então as pessoas não precisavam mais comprar cloro, porque a sua piscina, o seu equipamento mesmo produzia o cloro e mandava para a piscina. E aí foi fantástico, tu não precisava nem do produto químico e nem da aspiração. Aí logo depois veio, que é o que a gente tem hoje, né, a questão, tem um equipamento que faz a leitura dos parâmetros da água e manda para um aplicativo do teu telefone. Então, por exemplo, tu consegue ter 4 parâmetros, né, temperatura, nível de cloro, pH e como está o sal para poder produzir o cloro. Então, isso tudo no celular. Isso tudo no celular. Então tu tem gráficos, né, do dia, do mês e da semana, e como é que se comportou a água. Então, assim, às vezes está muito distante para um cliente residencial. Mas se tu puxar isso, por exemplo, para um condomínio, para uma academia, para um hotel, é importante ele saber se nos 30 dias do mês ele teve a temperatura da água numa temperatura adequada. O cloro com a concentração certa, o pH com uma concentração certa, a sensibilidade de calor, de tá bom ou tá ruim. Por exemplo, tu vai num clube, as pessoas mais novas, as pessoas mais velhas, elas são mais sensíveis. Né? Elas acham que talvez está muito frio, elas querem uma temperatura um pouquinho mais agradável, um pouquinho mais quente. E as outras pessoas que fazem uma atividade esportiva, que nadam, querem uma temperatura um pouco mais baixa. Então, assim, se tu conseguir mostrar num gráfico que tu teve uma temperatura de uma maneira linear, tu consegue ter argumentos, tu consegue ter um respaldo para poder administrar tudo isso. Então, assim, Francisco, a gente teve sim na feira agora, no mês de novembro. Onde é que foi? Cara, a feira foi em Lyon, na França. E aí a gente aproveitou a maior feira de
do mercado de piscinas, né, do mundo, e a gente aproveitou para fazer visitas no nosso fornecedor, na fábrica do nosso fornecedor, que é na Espanha. E a gente fica admirado porque é o seguinte, né, Francesco, lá, como as casas elas não têm tanto terreno quanto a gente tem aqui, então eles têm uma tecnologia muito grande em spas. Aí pega os spas prontos, tu tem muita variação de spas. Então, com teto retrátil, tu aciona um controle remoto do teto, ou ele é um pergolado ou ele fecha com uma capa para o spa. Spas com vários jatos, com sistema de tratamento para o spa, sistema de aquecimento. Então, muita coisa nesse sentido. A gente trabalha também com spas, né? Mas aqui o mercado ele ainda assim, não é tão para isso. Não é uma demanda não tão grande que nem tem. E a tecnologia, né? Piscinas em inox, assim, uma coisa que me chamou bastante atenção. Então, faz o projeto, os caras montam a piscina toda em inox e aí levam. Deu para aprender bastante coisa. Né? Deu para aprender bastante coisa. Uma linha muito grande de robôs, né? Vários fornecedores de robôs. Os sistemas de capas automáticas, que é uma outra coisa muito legal. Então, assim, tu aciona no controle remoto, tu tem uma capa que, se ela foi pensada na construção da piscina, ela tem um local específico ao lado da piscina que não fica aparecendo, e ela desliza por cima da água, né? Ela serve como prevenção de acidentes, porque tu consegue caminhar por cima dela, criança, animal, e ela serve também para manter a temperatura, né? E para sujeira, né? Então é fantástico. Mas uma capa dessas, ela gira hoje em torno de 40 mil, 35. Os preços ainda são são elevados. Difíceis. Mas ela assim, pega um público que investiu, sei lá, 5, 6, 7, 8 milhões numa casa, é um investimento que acaba não sendo tão alto. Essa busca constante de atualização do mercado, eu acho que não é privilégio de uma, duas empresas ou ramos, né? Em todas as empresas, em todos os ramos, possui essa busca por novas tecnologias, né? E há necessidade disso, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo, agora questão empresarialmente falando assim, sobre empreendedorismo, sobre visão, como é que tu vê esse mercado hoje, com a expansão dele referente a ter o mercado, a ter um olhar sobre este crescimento econômico não, mas esse crescimento do próprio mercado da construção de piscinas. O empreender hoje, o desenvolver, o aumentar o negócio ainda é um desafio? Digamos que eu te falo, botar uma filial, estender o atendimento à distância. Como que tu acha que é possível melhorar essa situação no mercado atual? É assim, né, Francesco? O mercado ele tem várias variáveis, né? E a questão econômica e política também, ela acaba influenciando bastante. A gente sente que teve um decréscimo aí a partir do mês de outubro, que casualmente foi com a eleição. As pessoas meio que tiraram o pé um pouco, né? E aí depois veio a Copa, depois veio férias, depois veio viagem, depois veio carnaval. Então... Daí começou o ano. Aí parece que começou o ano. Então tem muita especulação, tem muito orçamento rodando, tem muito negócio que está rodando, mas que acaba ainda não sendo definido, talvez por uma insegurança, sei lá, financeira. Eu não acredito muito. Eu sempre acredito que as coisas têm que andar, né? Tem que ter um incentivo, talvez, do governo em linha de financiamento e a coisa acaba andando. Eu não digo para o mercado da piscina, mas eu digo para o mercado como um todo, porque a roda gira daí, né? Se tu fomenta o mercado imobiliário, fomenta a construção civil, dá linhas de créditos, faz com que o juro baixe, tu faz com que a roda ande, né? De uma maneira ou de outra acaba respingando no comércio, na indústria, enfim. É verdade que nós tivemos aí os últimos anos aqui, principalmente na nossa região, também castigado pela seca, né? Que acabou também fazendo com que o dinheiro não rodasse tanto. Mas enfim, eu acho que a nossa região, acho que Passo Fundo em específico é uma cidade muito forte, e a gente que anda em todo o estado aí, a gente nota muito isso, as pessoas falam isso. Eu acho que a gente está
bem localizado, né? Porque se tu pegar um raio de 100 km aqui, a gente tem uma população muito grande que investe em Passo Fundo. Sim. Então acaba fazendo com que a nossa economia municipal gire, ande, e isso é muito bom. As pessoas investem aqui. Na questão do crescimento como uma filial, por exemplo, né, a gente já pensou muito nisso. Mas eu ainda hoje acho que a gente não está preparado para esse outro passo. Né? A gente quer atender bem quem a gente está atendendo, quer atender de uma maneira adequada, a gente quer se sentir bem, né, atendendo as pessoas, mas talvez numa estrutura física fora, né, uma filial, enfim, eu acho que ainda a gente não está preparado para isso, porque quando a gente for dar esse passo, ela não pode ser diferente do que a gente tem aqui. Isso que é importante, isso que eu ia complementar, né? A gente também, como escritório, né, a gente tem as filiais fora aqui de Passo Fundo, mas a gente sempre pensa que o trato principal ele é com o proprietário, né? Ele é com a conversa direta com quem é a cabeça da gestão, com quem põe a mão na massa ainda, né? Claro, daqui a um tempo aí já vai se aposentar meio logo, né? Mas é delicado, a gente pensa, né? Mas é importante, né? É importante tu pensar nesse crescimento. E a gente acha legal isso daí. Eu sempre falo o seguinte, Francesco, que com o passar do tempo, né, a gente vai tendo uma seleção natural das coisas. Então, seleção do quê? Seleção de fornecedores, seleção de equipamentos, de produtos, de pessoas, né? De colaboradores, tem uma seleção. Tu erra. Tu faz uma contratação que tu imaginou que ia ser uma coisa e não é. E aí tu foi, não deu, acabou se afastando, vem outro, se ficou. Então assim, com o passar do tempo, a empresa tem 17 anos, vai fazer 17 anos, hoje eu acho que a gente chegou no melhor da nossa seleção natural. E eu sempre falo isso e agradeço ao pessoal que trabalha conosco, né? A Adri que está sempre me ajudando aí, que é esposa, sócia, que é o nosso braço direito, e é uma referência dentro da empresa. Sim. E as pessoas que trabalham conosco, assim, elas criam uma identidade e a gente vê que é um caminho, né? As pessoas que estão ali, elas têm mais ou menos, a gente tem mais ou menos a mesma vibe, a mesma levada, a mesma ideia, né? A mesma, sabem o que eu, mesmo não estando lá, de que maneira eu me colocaria, de que maneira eu acharia que seria adequado. Então isso é uma coisa muito legal, né? Isso reflete. E a gente sempre aposta assim nas pessoas e nas pessoas novas. Né? Tá, tipo assim, o cara está começando, beleza, vamos lá, quer aprender? Quero aprender. Então vamos, a gente vai te dar a mão, vai te ensinar, vai dar condições. Né? Quando eu falo pessoas novas que estão entrando no mercado agora, ou pelo menos no mercado de piscina. Isso a gente valora bastante, Marcelo. Acho que como a sociedade em todo. Porque é muito importante, partindo da fala que tu, lá no início, tu falou que foi dar um tiro no escuro. O ramo, né, das piscinas e tal, tudo mais. A importância de tu ter alguém que já apanhou um pouquinho na carreira da vida, sabe onde é que está o tendão de Aquiles, sabe onde é que machuca, onde é que é vantajoso. Tu ter essa confiança de alguém do teu lado para te dar o caminho das pedras, né, é de suma importância, né? E assim, Marcelo, o que eu quero te falar, inicialmente, te agradecer tua presença aqui. A gente valoriza demais vocês, não só como clientes, mas principalmente antes disso como amigo, né, de longa data. É um prazer gigantesco para o escritório ter vocês aqui no nosso podcast também. E eu acredito que, conhecendo tua história, não só como empresário, mas também como pessoa, eu acho que tu poderia passar uma mensagem para quem está nos ouvindo, questão de, cara, o que é preciso fazer? Porque eu acredito que tu já pensou alguma vez em desistir ou não, né? Tu vai encontrar uma barreira na tua vida que tu vai pensar, porra, será que eu tô... Desculpa a palavrão, pessoal. Será que eu tô no caminho certo? Né? Tu vai criar, tu gera uma dúvida. E quando tu se depara com essa dúvida, o que é importante pensar, o que é importante botar na cabeça, o que é importante focar? Poderia deixar uma mensagem aí, meu querido? Francesco, então, se pudesse hoje, né, dar um conselho ou falar algumas coisas que a gente imagina, o que a gente passou,
né? São momentos bem difíceis, assim, né? Todo mundo passa, né? Mas o que é mais importante, assim, é você perseverar, é você lutar, né? Baixar a cabeça, trabalhar, fazer as coisas certas, né? Fazer o que é certo e não desistir, porque vai ter momentos que tu vai achar que não vale a pena, que tu tá empatando dinheiro, que tu tá perdendo dinheiro, mas se tu tá fazendo a coisa certa, se tu tá fazendo o teu melhor, da melhor forma, né? A coisa vai acontecer, né? Vai acontecer. Tratar bem as pessoas, né? Tratar pessoas independente de quem seja, se é cliente, se é colega de trabalho, se é funcionário, se é patrão, tratar bem as pessoas, tratar com carinho, com educação, tentar se colocar no lugar das pessoas, né? Ter essa empatia, né? E é isso aí, Francisco. Eu acho que o principal é fazer aquilo que tu realmente gosta, né? Eu vou te dizer que teve a oportunidade de ir lá na empresa algumas vezes, mas eu agradeço, se não quase todos os dias, assim, né? Pelo local de trabalho, por ser um local agradável, por ter pessoas agradáveis, por fazer aquilo que a gente gosta. É engenharia, mas é uma engenharia que mexe com o lazer das pessoas, com a felicidade das pessoas, com o sonho das pessoas, né? E aí nada mais gratificante de você chegar depois de 6 meses, 1 ano no cliente lá e perguntar, e eu sempre pergunto, se vocês aproveitarem, o cara dizer, cara, foi o melhor investimento que eu fiz, foi muito bacana, deu tudo certo, aproveito muito. Essa é a parte ótima, né? Bom, pessoal, esteve aqui conosco hoje, então, Marcelo, diretor técnico geral da Aquatec Piscinas, né? Obrigado a todos pela paciência e pela atenção. E quem quiser saber mais do nosso conteúdo, pode nos seguir nas redes sociais. E esse episódio, o nosso segundo episódio da segunda temporada, vai estar disponível no Spotify e também no canal do YouTube. Até a próxima, pessoal. Obrigado.